Olá pessoal, mais uma aula aqui. Hoje eu estou aqui para a nossa última aula da série Abordagem Conceitual das Práticas Corporais de Combate, né, componente da disciplina Metodologia do Ensino das Lutas. Né? Agora que eu estou reparando aí que a minha apresentação tem um errinho aí no PowerPoint que está escrito dimensões, né? Foi um erro. Vamos considerar aqui que é a disciplina de Metodologia do Ensino das Lutas e não dimensões, né? Foi um reaproveitamento ali do PowerPoint, né? Mas referente ali à unidade didática 1, práticas corporais de combate, conceitos e aproximações. Nós vimos na aula anterior o conceito, né, de esportes de combate, a identificação das características definidoras, né, dos esportes de combate, a exemplificação dos esportes de combate, né? E hoje, ao final dessa aula, espera-se que vocês sejam capazes de conceituar os jogos de combate, diferenciar artes marciais, lutas, esportes de combate e jogos de combate e exemplificar os jogos de combate de acordo com o conceito. Bom, daquela nossa série marcada pela diversidade ali, hoje nós vamos abordar então o último tema, que é jogos de combate, né, que está em destaque aí vermelho, encerrando então essa série de aulas a respeito do mundo das lutas, né? O que a gente poderia chamar? O que são os jogos de combate, né? São uma categoria oficial ou não? A gente vai entender o jogo aqui, né, a partir de um conceito bastante interessante, que é trabalhado a partir principalmente do Johan Huizinga e do Carl Loack, são autores tradicionais da área, né, da pesquisa da ludicidade e formação humana, que o jogo ele é uma atividade voluntária que ela é exercida dentro de determinados limites, de tempos e espaço. Né? Então o jogo ele tem início, ele tem fim, e isso não precisa ser muito preciso, não. Que se caracteriza basicamente pela criação e alteração das regras pelos próprios participantes. Então o jogo aqui ele se encontra quase em contraposição ao esporte, né? Obediência de cada participante ao que foi combinado, né? Então os participantes determinam quais serão as regras, discutem, mas eles também têm que aceitar a obediência a essas regras. Quando eu aceito jogar, eu manifesto a minha concordância com as regras existentes, né? Com aquilo que foi combinado coletivamente. Então há aí uma direta relação entre o jogo e a formação da cidadania, né? Quando eu me coloco na sociedade, eu me coloco, por exemplo, no debate público, até mesmo na participação política, eu concordo com as regras existentes. E que estão diretamente relacionadas à apreciação do ato de jogar, né? Sem qualquer interesse em um resultado final. Ou seja, valoriza-se mais o prazer de estar jogando do que o resultado final. Não há nenhuma recompensa material pela participação no jogo. Sempre gosto de relatar que um bom exemplo de jogo é a pelada de futebol. E quando eu faço isso, eu sempre pergunto aos alunos qual a pior coisa que pode acontecer na pelada. Aí o pessoal vê, a pior coisa que pode acontecer é a briga, a pior coisa que pode acontecer é você perder todas. Eu falo assim, não é a pior coisa. A pior coisa da pelada é não ter pelada. Você se prepara, você se coloca à disposição, quando você chega lá na quadra ou no campo para poder jogar, ninguém aparece. Então a maior frustração aparece nesse momento. Por quê? Você pode perder todos os jogos, que no sábado seguinte você vai estar lá novamente. Você pode brigar, e brigar é sempre uma situação desagradável, mas que se você não for suspenso ali pelos diretores da pelada, na semana seguinte você vai estar lá de novo para jogar. Mas se você perde a pelada, isso provoca uma frustração muito grande, que te faz ainda crescer ainda mais a expectativa em relação às próximas, né? Isso mostra como que a gente valoriza muito mais o prazer de jogar, talvez perder, talvez ganhar, do que propriamente de vencer. O historiador Johan Huizinga, né, que eu citei anteriormente, ele escreveu um livro muito importante, né, que é o Homo Ludens, que já existe desde 1938 e tem disponível aí na internet, é quase domínio público já. Ele definiu 3 características muito importantes para concluir quanto que eu estou jogando e quanto que eu não estou jogando, né? O primeiro critério para definir é se a gente pode criar e mudar as regras do nosso jeito. Então, se eu posso fazer isso, essa é a característica do jogo. O segundo critério é que todo mundo obedece às regras que foram combinadas por todos, então, né, manifestando concordância, manifestando aceitação. E 3, a gente dá mais valor, então, ao prazer de estar jogando junto com os colegas do que propriamente ganhar ou perder o jogo.
Então é uma contraposição muito forte ao esporte que, por natureza competitiva, a gente acaba manifestando um gosto pelo resultado. Não significa dizer que o jogo perde em seriedade por causa disso. Quem aí joga uma pelada sabe muito bem que tem muita seriedade colocada ali. Nenhum equivalente do mundo das lutas poderia ser colocado no sparring, por exemplo. Não há um vencedor no sparring. Mas quando a gente vai fazer um sparring, a gente leva bastante a sério, mas a gente não tem o mesmo envolvimento que numa situação de luta, né? A coisa ali é feita de uma outra maneira. De vez em quando, os ânimos ficam um pouco mais acirrados, né? Mas há muita seriedade colocada ali. Continuando nessa lógica do que são os jogos de combate, também tentei fazer uma criação que sintetizasse aquilo que é importante definir, né? Os jogos de combate são, portanto, criações não sistematizadas. Então a gente não vai colocar num papel dizendo como é que tem que ser os jogos de combate. Eles são criações não sistematizadas, né? Não tem lugar nenhum dizendo como é que tem que ser. Para possibilitarem a vivência, né, de formas de lutas, né? Então eu posso criar um jogo de combate para vivenciar o judô, um jogo de combate para vivenciar o jiu-jitsu, um jogo de combate para vivenciar o sumô, um jogo de combate para vivenciar outras formas de luta, né? Ou para a vivência de aspectos isolados de formas de luta sistematizadas. Eu posso criar um jogo de combate para treinar somente as entradas de queda do jiu-jitsu, por exemplo. Eu posso criar um jogo de combate para treinar apenas o controle da distância do boxe. Eu posso criar um jogo de combate para ensinar ou para vivenciar apenas o controle do espaço no judô, no taekwondo, no karatê, né, que tem espaços bastante delimitados. Eu posso criar um jogo de combate no jiu-jitsu que envolve somente a proteção da guarda ou a saída da guarda. Então a gente isola um aspecto e cria um joguinho de combate ali só para aquela situação, né? Ah, mas ali vai haver uma recompensa, mas depende muito do contexto e de como que isso é colocado, né? Não haverá nenhuma recompensa material e ninguém vai estar exaltando o vencedor nem depreciando o perdedor. Ali ambos extraem uma recompensa que é o aprendizado a partir da vivência daquelas questões, né? A prática dos jogos de combate, elas podem obedecer a duas situações. Eu posso utilizar os jogos para a estratégia e eu posso utilizar os jogos como uma finalidade. Então, utilizar os jogos como estratégia não se restringe ao universo das lutas. Eu posso utilizar o jogo como uma estratégia de ensino-aprendizagem. E isso também não está restrito à educação física. O professor de matemática, por exemplo, pode utilizar o jogo como uma estratégia de ensino-aprendizagem para aprender matemática, né? A diferença é que quando nós fazemos isso na educação física, eu posso estar utilizando os jogos como uma estratégia de ensino-aprendizagem para aprender os esportes, para aprender as lutas ou para aprender uma outra manifestação. Ou também eu posso utilizar dos jogos como uma finalidade direta da educação física, por exemplo, com o tema Brincadeiras e Jogos, onde o aprendizado a respeito desses temas eles possuem uma finalidade em si, né? Eu vou aprender brincadeiras e jogos porque é importante aprender brincadeiras e jogos e tudo que eles significam para o ser humano. Não é para servir de meio para aprender uma outra coisa. Os exemplos de jogos de combate que a gente pode citar, eles podem ser bastante variados. Se eu citasse um exemplo direto aqui, eu teria que descrevê-lo. O que posso fazer posteriormente é disponibilizar alguns vídeos com alguns jogos de combate envolvendo situações bastante específicas, né? Mas eu posso criar jogos de combate que envolvam desequilíbrio a partir de situações diversas. Eu posso criar jogos de combate que envolvam contato. Eu posso criar jogos de combate que envolvam imobilização. Eu posso criar jogos de combate que envolvam exclusão de determinado espaço. Ou eu posso criar jogos de combate que envolvam combinações de diferentes estratégias dessas, né? Que envolvam duas ou mais estratégias. Então eu posso criar um jogo de combate que envolva desequilíbrio e exclusão de determinado espaço, simulando, por exemplo, o sumô, né? Adaptando outras regras que não estão disponíveis num determinado momento em que eu abordo esses temas.